Mano, o Corinthians ganhou e até os torcedores rivais estavam torcendo pro Corinthians. Vamos dar uma olhada. Eu sou São Paulino, mas eu não tenho problema nenhum em mandar o papo. A única coisa ruim desse resultado aqui é que o Corinthians passou do São Paulo. Mas de resto, irmão, o Corinthians fez a boa, tá? Porque assim, eu não tô confiando no São Paulo. São Paulo, atualmente falando, é um time sem confiança. O torcedor São Paulino não tem convicção de que o São Paulo vai vencer jogos. E o Vitória poderia ficar a 4 pontos do São Paulo nessa rodada. Então, eu particularmente vou falar que foi um resultado ruim, essa vitória do Corinthians. Não foi, irmão, não foi. Cara, o que os São Paulinos e os santistas estavam torcendo pro Corinthians não tá escrito, né? O Corinthians acabou fazendo a boa, além de fazer a boa pro São Paulo, fez a boa mais ainda pro Santos, né? Agora o Santos vai muito mais tranquilo para esse jogo contra o Botafogo, que dificilmente o Santos vai ganhar. O Santos iria extremamente pressionado se esse jogo tivesse sido empate. Empate já teria colocado o Santos numa extrema pressão amanhã. E assim, pro Vitória, irmão, merece cair, tá? Merece cair. Com 1 a mais, perder o jogo em casa, meu parceiro, tem que cair, tem que cair. Ciclo vicioso do Campeonato Brasileiro continua e não tem time mais cagado no Brasileirão do que o Corinthians. Ciclo vicioso por quê? O Corinthians perdeu pro Santos, que perdeu pro Vitória, que perdeu pro Corinthians. É um bagulho assim, é um ciclo que ninguém consegue explicar, tá ligado? E mano, o que o Corinthians fez nesse jogo aqui foi simplesmente absurdo. Como vocês podem ver, eu tô aqui na rodoviária, o meu busão tá a ponto de sair, eu tô saindo de Curitiba agora pra voltar pra São Paulo. E foi o único momento que eu achei pra gravar pra vocês, tá ligado? Cara, o Corinthians conseguiu vencer o Vitória com o Felipe Longo fazendo uma defesa de almanaque. Uma defesa que pode ser considerada a defesa da rodada, talvez até a defesa do campeonato, dependendo de como for. Cara, foi uma defesaça mesmo. Pra mim, é a defesa do campeonato até agora. Tirou a bola em cima da linha, a bola entrou um pouquinho ainda, mas sobrou um pedacinho que acabou não entrando. E vocês sabem, né? Se a bola não entra toda lá, ele não vale o gol. E cara, tudo isso aconteceu depois que o Breno Bidon foi expulso. O Breno Bidon foi expulso, ó, Corinthians jogando na casa do Vitória. O Breno Bidon foi expulso depois de dar uma voadora no cara, dar uma bicuda no cara, certo? Corinthians com 1 a menos, eles fazem um gol com o Charles e depois disso o Felipe Longo faz uma defesa que vai transformar ele, se ele colocar no DVD, muito time vai querer contratar ele. Tá certo. A vida é assim, rapaziada, não tem o que fazer. Só o único problema disso é que o Corinthians atrapalhou um pouquinho a possível queda do Santos, né? Porque se o Corinthians empatasse, ficaria ruim pro Santos. Se o Corinthians perdesse, ficaria pior pro Santos. Mas o Corinthians ganhou. Fazer o quê? E é isso, é a vida. Comenta o que você acha. O canal dedicado ao Santos vai celebrar a vitória do Corinthians, o grande rival do Santos. Por que isso acontece? Porque esse time do Santos é safado. Porque essa Belmirolândia é safada, incompetente e nos obriga a torcer pro nosso grande rival. Por quê? Porque o Corinthians jogou há pouco o Vitória e o empate do Vitória já jogava o Santos na zona de rebaixamento. A derrota, então, o Santos ia ficar 3 pontos do Vitória. Mas o Corinthians ganhou o jogo. Então, eu vibrei. Você não vibrou? Eu tenho certeza que você vibrou. Tenho certeza que todo torcedor do Santos que viu o jogo vibrou com o gol do Charles. Pode ser que tenha um torcedor do Santos que não assistiu a partida porque não queria vibrar na hora do gol do Corinthians, tá? Mas eu vi o jogo. Por dever de ofício, que eu sou jornalista, e porque eu estava interessado. Porque o Santos precisava desse resultado. E eu me peguei vibrando com o gol do Charles. Gol do Corinthians! Quem imaginava, né, cara? Os santistas e os São Paulinos torcendo pro Corinthians. Por quê? Porque a Belmirolândia é maldita, é desgraçada, abjeta, safada. E ela nos obriga a torcer pro Corinthians, pro Palmeiras, Botafogo, o Flamengo tá jogando agora com o Ceará, mas a gente vai ter que torcer pro Flamengo. Porque se depender do Santos, o Santos vai ser rebaixado. O Santos só não cai esse ano, gente, se alguém cair por ele. Olha o que o papai comprou pro neném Curiquinha. Quem é o neném do papai? Ah, mas o papai bateu. Esquece isso. Não... Cara, que um santista quer zoar o Corinthians? O santista que só apanha do time do Corinthians ainda quer zoar, pô. Guarda não. O papai bateu pra educar. Mas olha aqui o presentão que o papai comprou pro Curiquinha. Ah, o Curiquinha ganhou pra ajudar o papai? Sim. É o filho favorito do papai. É o educado. Ah, mas o papai bateu nele na Vila Belmiro. Cara, eu quero só ver a reação desse santista quando o Santos for rebaixado esse ano. Mas foi pra educar. Hoje venceu a Vitória porque tava com medo do papai brigar. E o papai ia brigar se tivesse perdido. Mas o neném do papai venceu. Aqui tá o presentão do Curiquinha. E o cara ainda me perde 3 partidas do Corinthians esse ano. 2 no Paulista e 1 no Brasileiro.
ganhou só uma e eles ficam emocionados desse jeito, né? O Corinthians ganhou do Vitória 1-0 e foi o suficiente, foi o que o time precisava. Foi um jogo feio? Foi. Não foi um jogo agradável? Não foi. O Corinthians ainda teve um jogador expulso, o Breno Bidon, mas os dois times entraram em campo para isso, para não perder. O Vitória lá embaixo, tentando se livrar da zona perigosa, da zona de rebaixamento do campeonato, e o Corinthians não querendo ir para lá. Por isso foi um jogo para não perder. Mas o Corinthians acabou conquistando uma vitória importante. O técnico Dorival Júnior, sem sombra de dúvidas, está fazendo o melhor que pode com o que tem na mão. O Corinthians realmente não tem ajudado o seu time. O problema financeiro, administrativo, isso é uma confusão danada. Pô, cara, mas o Dorival Júnior poderia ter feito melhor, eu acho, nesse jogo. Tava com o time completo, sempre reclama que não tem o elenco completo, que não tem os 3 jogando. Foi um jogo muito feio, né? Vamos concordar. Mas dentro de campo, com o que tem, da maneira que é possível, o Dorival Júnior vai enfrentando tudo e todos e vai trazendo aí resultados importantes para o Corinthians, que nesse ano, não ser rebaixado, já acho que é um grande negócio para o Corinthians. Se beliscar uma Sul-Americana, tá bom. Se conseguir uma Libertadores, tá ótimo. Enfim, o Corinthians vai cumprindo a sua tabela, vai fazer... Cara, mas tem a Copa do Brasil também, que aí o Corinthians pode ganhar 2 títulos no mesmo ano, coisa que não acontece há muito tempo também. Fazendo o que é possível e a torcida tem que se conformar. Pro momento, é isso que o time tem, é isso que o time pode oferecer. Responsável por tudo isso não é o time, é o clube, é a sua administração, ou melhor, as suas administrações, porque o negócio vem de longe, é ou não é? Precisamos falar do polvo de Itaquera. Na moral, rapaziada, o futebol é simples. Os números que o Charles tem é bizarro. Depois dessa vitória do Corinthians com o gol do Charles, eu fui pesquisar. E, gente, na atual temporada, o Charles tem 32 jogos pelo Corinthians e apenas uma derrota. Com o Charles em campo, o Corinthians perdeu apenas um jogo na temporada. Irmão, na A regra é clara, né? Charles em campo, derrota não tem. moral, que números são esses? Memes à parte, realmente esses números são bizarros, tá? Eu definitivamente não sabia disso. Outro jogador que também merece destaque é o Felipe Longo. Esse cara simplesmente operou um milagre no minuto final do jogo, praticamente consolidando a vitória do Corinthians. E não somente por esse lance, tá? Ele fez hoje uma baita partida contra o Vitória. Na moral, o moleque é cria do terrão. O moleque tem a família inteira, é corintiano desde berço. E eu torço muito. E, cara, eu vi muito corintiano criticando ele por ter tomado 3 gols no jogo do Santos, mas na minha opinião não teve nenhuma falha dele, e ele ainda, agora ele mostrou que é um goleiraço, né? Fez uma defesaça ali. Pra que dê certo, torço muito por ele. Jogar no Corinthians não é fácil, rapaziada. A pressão é muito grande, ainda mais depois daquela estreia contra o Santos. Mas hoje ele deu a volta por cima e fez um bom jogo. E só um outro detalhe também que merece ser dito: ninguém na partida, naquele sol de 40 graus, recuperou mais bolas que Memphis Depay, tá? Enfim, na minha opinião, os 3 principais destaques desse jogo, principalmente tratando dos números do Charles e, claro, dessa defesaça do Felipe Longo. Enfim, rapaziada, até os rivais falando um pouco sobre esse jogo do Corinthians. Pô, nunca imaginei ver um São Paulino e um santista torcendo pelo Corinthians dessa maneira, já que os dois ali também estão ali na parte de baixo da tabela. O São Paulo nem tanto, né? Realmente o São Paulo tá mais no meio de tabela, mas poderia ficar 4 pontos ali da zona de rebaixamento, e aí ficaria uma situação complicada, né? E o Santos tá praticamente ali na zona da degola, e os torcedores torceram pra caramba nesse jogo do Corinthians pro Corinthians, inacreditável, né? Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!